Se você que está aí me acompanhando, me assistindo ou chegando aqui pela primeira vez, se você sente que não consegue mudar de vida, mesmo sabendo exatamente aquilo que você tem que fazer, se você se sabota, trava ou acaba voltando, né, sempre para o mesmo lugar. Então, esse vídeo é para você, tá? Eu sou a Vanise Perli e essa é a Jornada Estelar. Ela é uma série onde eu trago muitas informações sobre autoconhecimento. Eu falo muito também de espiritualidade, mas de uma espiritualidade que ela é traduzida para a vida real. É uma espiritualidade livre. E para que você possa entender, né, melhor o que você sente. E também uma coisa muito importante, como que você pode se sustentar, né, de verdade, tá? Então, você que está aí, eu não sei se você chegou a assistir o último episódio, mas no último nós falamos sobre algo que você não está errando, mas você está exatamente no momento que é uma quebra de padrão. Então, nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Nós estamos aqui para trazer cada vez mais esse autoconhecimento, tá? É, então, você que está aí, fica antenado, antenado, porque aqui é uma série. Os episódios, eles não são aleatórios, mas existe aí toda uma continuação. Então, nesse último episódio, foi mostrada exatamente essa quebra de padrão. E agora eu vou te ajudar a entender por que que você não está conseguindo sair do lugar, mesmo você tentando tanto, né? Porque você que está aí, eu tenho certeza, você não está ali parada, né? Porque você quer. Você está ali tentando, mas às vezes não consegue sair do lugar, tá? Então agora eu quero que você me responda algo com muita, muita sinceridade. Você sabe o que você precisa fazer, mas na hora você trava. Isso está acontecendo com você neste exato momento. Isso parece algo familiar, você se identifica. Você tem passado por desafios na sua vida onde você se sente exatamente desse jeito. Você sabe que você tem que fazer um monte de coisa, mas ali na hora de você fazer, alguma coisa te trava. Ou você até começa, né, a fazer estes movimentos, mas você não consegue depois se manter. Então, você que está aí, está acontecendo isso com você? Se estiver, escreve aqui nos comentários que eu quero saber, tá? E eu quero compartilhar com você que se você estiver passando, né, por este momento, estiver ali realmente se identificando com tudo isso, esse é um momento em que passa muitas coisas na nossa cabeça, na nossa mente, e a gente vem, né, com muitos pensamentos. Então, por exemplo, por que que eu não consigo mudar? Ou então, por que que eu me saboto, né, tanto? Ou porque eu sempre volto para o mesmo lugar. Parece que eu vou, né, ali fazendo os movimentos, só que aí quando eu menos espero, eu já retornei para onde eu estava. Então, é aqui que a gente começa a compartilhar algo que é uma experiência, né? E parece que começa a ficar bem confuso, sabe? Porque você entende, você tá ali já compreendendo, mas você parece que isso não sustenta, sabe? Do jeito que você imaginou, do jeito que você esperava. Então, assim, por que que acontece essa confusão interna? Porque uma parte sua que existe aí, ela já decidiu, ela já tomou até uma decisão. Só que existe uma outra parte que ela ainda não conseguiu acompanhar, entende? E isso vai mudando completamente, né? Inclusive vai mudando completamente a forma de como que você pode olhar para isso. Então, por isso que essa série é tão importante, para que de repente vire algumas chavinhas, né, que você precisava tanto, talvez alguma coisa que você precisava ouvir. Então, não é sobre assistir vídeos, tá? O que nós estamos trazendo aqui
é realmente autoconhecimento, ó, juntinho ali com espiritualidade. Então, é, eu acredito que você vai mudar completamente a forma de você olhar para a sua própria vida depois do episódio de hoje. E se você puder também assistir os episódios anteriores, porque a gente vem falando sobre esse assunto, né? Então, não é porque você não consegue, tá? Mas é que existe algo em você que ainda não está confiando nesses movimentos. Então, assim, você até tenta, né? Vai tentando ali, você se organiza, você começa diferente, mas em algum momento você vai sentir aquela sensação que você está voltando. Só que você não está voltando do nada, tá? O que eu quero que você entenda é isso. Você está voltando para um lugar que ele é conhecido, entende? Então, existe aí todo um sistema interno ali dentro de você. E você já conhece como é que funciona todo esse sistema, entende? Mesmo você sabendo que esse sistema, que esse lugarzinho aí no seu interior, ele ainda continua te fazendo mal, entende? E aí, vai criando ali uma espécie de um desgaste. Só que é um desgaste silencioso, porque você tenta, aí você volta. Aí você tenta de novo e você retorna mais uma vez. E aí você vai se cansando, vem um cansaço, sabe? E é um cansaço muito rápido que ele aparece, que ele surge. E aí, aos pouquinhos, tudo isso começa a pesar, sabe? Fica realmente muito cansativo, né? E você vai se desgastando sem você perceber, tá? Porque o que eu estou trazendo aqui hoje não é só uma questão de comportamento, algo comportamental, mas é justamente o que você começa a pensar sobre você. E aí você começa a entrar ali, sabe, num looping, numa coisa muito maluca, que você começa a duvidar de si mesma. Entende? Porque você começa a trazer coisas como, por exemplo, eu acho que eu não consigo mesmo, acho que eu sou desse jeito, assim, sempre vou ser assim. Ou então vem alguma coisa ali que, nem adianta tentar, sabe? E é nesse ponto que fica um pouquinho ali perigoso, porque é exatamente onde você começa a duvidar de si mesma, entende? Então, o que está acontecendo aí não é uma questão de fraqueza, tá? Mas é uma divisão interna, entende? Você não está indecisa, mas você fica dividida. Faz sentido para você? Você que está aí me ouvindo, me assistindo? Porque assim, uma parte sua, ela quer mudar, quer fazer diferente, quer sair, inclusive, do ciclo. Mas a outra parte, ela ainda está organizada dentro de um padrão antigo. Deu para entender o que está acontecendo aí? Por que dessa divisão interna? E assim, enquanto essas duas partes que existem aí no seu interior, elas não estão ali alinhadas, caminhando ali juntas, sabe? Você fica oscilando o tempo inteiro. Você avança, depois você recua. Entende? Você decide, mas depois você trava. Você entende, mas não consegue, ó, sustentar. E aí, uma coisa que precisa ficar muito claro para você que está aí do outro lado, me ouvindo, me assistindo, o problema não está em tomar decisões, mas está, no que acontece depois dela. Porque assim, mudar não é só você escolher diferente, tá? Não é só fazer escolhas, mas é você conseguir permanecer nessa escolha, é você sustentar.
entende? Então, mesmo quando fica desconfortável, mesmo quando você ativa ali coisas internas, mesmo quando não é, sabe, automático. E aí, talvez o ponto que nunca tenha, assim, talvez isso que acontece nunca tenha sido uma falta de força, sabe? Mas a questão de você tentar sustentar algo que não está alinhado, ele não está organizado aí no seu interior. Então, como é que você vai sustentar isso? Entende? Você está dividida, tem algo mal resolvido, essas duas partes não estão ali alinhadas, elas não estão caminhando juntas. Então, fica tudo ali, sabe? Desalinhado, fica tudo uma mistureba, fica tudo ali oscilando, sabe? Fica uma desorganização, né, interna. E a gente tem falado muito sobre isso aqui, bastante. E é mais comum do que você imagina, tá? É muito, assim, comum, porque é falta de autoconhecimento, né? É falta também de consciência de muitas pessoas, tá? Então, assim, o que que acontece? Por isso que você tem a impressão que você fica se sabotando. Mas não é uma sabotagem, no sentido consciente, sabe? É o seu sistema interno, tentando te manter de uma forma ali. É, é o seu sistema, a gente tentar explicar. É o seu sistema tentando te manter no que ele reconhece, porque ele quer algo que já é conhecido, sabe? Ele quer algo que você já está ali acostumada, que você já aprendeu, entende? Mesmo que não seja o melhor, sabe? E é aqui nesse ponto que vai entrar algo muito, 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 muito importante, que tem coisas que você não vai conseguir resolver só compreendendo. Porque tem coisas que, por mais que você sabe, fica ali só no racional, né? Então existem muitas camadas aí. Então não é só uma questão de você compreender, mas e na hora de você agir ali, de colocar isso em prática? Como que fica, né? Porque não são só questões da parte ali do mental, da razão, do racional. Existe aí as camadinhas que eu falo, que são os padrões, que são os registros, ali os seus registros, né? Tudo ali que você aprendeu, viveu, sentiu, a questão das crenças, a questão daquilo que você desenvolveu. Tem muita informação aí gravada, entende? E são estruturas internas que, inclusive, elas estão ali ativas. Então, tem muita informação aí e você precisa realmente dessa organização, né? Dessa harmonização, tá? Então, quando eu acesso, por exemplo, uma técnica, né, que é os registros akáshicos, dá para ver justamente o que está acontecendo aí com você, né? O porquê de tanta confusão, dá para a gente ver o que tem aí no seu interior que não conseguiu acompanhar essas mudanças. Dá para ver por que que você volta sempre para o mesmo padrão, sabe? O que que ainda, né, fica sustentando ali ciclos que você vem repetindo. Então dá para identificar o que que acontece aí, tá, com você. E aí existe a tameana, que eu sempre trago, que eu sempre falo, né, que é uma outra prática, que ela ajuda a organizar o seu campo. Então, ela organiza justamente para que você não fique presa num movimento em que, por exemplo, você decide, você tenta, aí você volta e você fica frustrada. Vira ali um ciclo repetitivo, tá?
Mas depois que você consegue organizar isso, dar uma harmonizada, o que que acontece? Você vai passar a decidir, você vai ter essa sustentação, né, que você hoje não tem. Você fica ali mais estável e você aí sim você consegue avançar, sabe, dar um passo além, um passo para frente. Então, se isso faz sentido para você, se você que está aí está realmente enfrentando, né, passando por tudo isso, se identificou, fez sentido para você, aqui na descrição eu vou deixar o link do meu WhatsApp, tá? Que é um contato direto comigo. Então, se você precisar de repente aí se aprofundar, se você quer realmente entender o que está de fato acontecendo, por que que de repente você está passando por este momento em que você se trava, que não consegue andar para frente, sabe? Tomar decisões, enfim, dá para a gente fazer uma leitura dos registros akáshicos, tá bom? E trazer também a Tameana aí para conseguir dar uma harmonizada no teu campo. E aí sim você começa a ter mais clareza das coisas, consegue dar essa destravada, tá? E agora, você que tá aí, eu quero te propor uma coisa. Se o que foi falado aqui hoje realmente fez sentido para você, não deixa só isso como um entendimento, sabe? Transforma isso em um ponto de virada aí na sua vida. Então, se fez sentido, comenta aqui abaixo uma frase. Eu escolho me sustentar, mesmo quando for desconfortável. Eu escolho me sustentar, mesmo quando for desconfortável, tá? Eu vou deixar essa frase aqui na descrição para vocês também. Porque quando você escreve, você começa a assumir um compromisso com si mesmo, entende? E ele pode ser, né, o primeiro passo real de uma grande mudança aí na sua vida. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto no próximo episódio, tá? E nesse próximo episódio eu vou te mostrar que mesmo quando você consegue mudar por um tempo, parece que você volta, né, para a estaca zero. Então, a gente vai se aprofundar mais um pouquinho neste assunto. É, A gente vai falar, né, como se tudo o que você construiu, vem construindo, se perdesse. Então, a gente vai falar mais sobre esse assunto, de uma forma um pouquinho aí mais profunda. A gente vai dar um passo aí além, tá? E existe um ponto, né, específico nisso tudo, que é onde isso se quebra, tá? Então, no próximo episódio eu vou te mostrar sobre essa questão aí, tá bom? Já se inscreveu no canal? Não esquecem, ó, se inscreve aqui. E mais uma vez, a Jornada Estelar, ela não foi feita apenas para você assistir um vídeo ou outro, mas é um lugar onde você tem autoconhecimento. A gente vai falar sobre espiritualidade, né? Nós estamos falando muito sobre coisas que muita gente não fala. As pessoas não falam de uma forma tão cirúrgica, de uma forma tão minuciosa, tão detalhista de um processo, tá? Então, você que está chegando talvez aí pela primeira vez, não esquece de se inscrever no canal e de assistir os episódios anteriores, tá bom? Então, eu te vejo no próximo episódio. Saiba que você que tá aí não está sozinha, tá bom? Não está sozinha e eu te vejo. Coloca a sua mãozinha aqui, ó, tá? E eu espero por você. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.